assunto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. Na Paraíba agora 13h15, eu falei 13h15, nós estamos aqui, estamos aqui com o deputado Leonardo Gadelha, do PSC. Olha, o distritão é aquele voto onde ganha quem tiver mais votos, ele avança na Câmara, e o primeiro político a falar aqui no programa na Paraíba sobre o distritão foi justamente o Leonardo Gadelha, que é, Marcelo, o nosso entrevistado do dia. No centro da mesa redonda do 360 graus, com compromisso de dizer a verdade e sem poder fugir das perguntas de Dércio Alcântara, Marconi Ferreira, Fábio Augusto, J. Filho, o entrevistado do dia. Boa tarde, deputado Leonardo Gadelha. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer, porque estávamos ali conversando com o J. Filho sobre a questão da barragem do Saco. A barragem do Saco, lá em Nova Olinda. Quem conhece a barragem do Saco sabe que é uma obra grandiosa do governo Wilson Braga e está subutilizada. Lhe pergunto, já que nós estamos sendo ouvidos em todo o Vale do Piancó, pela Sertão AM, Sertão FM e outras emissoras, o que é que o senhor pode fazer pelo Vale do Piancó para dar um destino, digamos assim, melhor à barragem do Saco? Décio, muito boa tarde, meus cumprimentos a você, a Marconi, a Adriana, a todos que fazem o programa, a imensa legião de ouvintes da emissora, espalhados por todo o estado da Paraíba. Essa é uma pergunta das mais instigantes, Décio, porque ela confronta dois conceitos que são complementares, mas que na cabeça da maioria das pessoas constituem uma coisa só, que é a existência da água e a segurança hídrica. Durante muito tempo, Décio, a gente construiu barragens, a gente construiu açudes para assegurar que a nossa população, que a população humana, mas também que os nossos rebanhos pudessem se dessedentar. Então, o princípio fundamental da construção das barragens, dos açudes, na década de 80, por exemplo, com o projeto Canaã do saudoso Wilson Braga, era o de assegurar que as pessoas pudessem consumir água num momento de estiagem mais prolongada, que os animais pudessem consumir água num momento de estiagem mais prolongada. Com o advento da transposição de águas do Rio São Francisco, a gente é apresentado a um novo conceito, que é o da segurança hídrica. A partir do momento em que a gente sabe que diante de uma estiagem mais prolongada, a gente pode simplesmente abrir uma torneira, Marconi, às margens do Rio São Francisco e recompor os nossos reservatórios, a gente fica tranquilo para fazer a utilização dessas águas em atividades produtivas, especialmente na agricultura irrigada. Esse é o grande diferencial que a transposição traz para a população paraibana e para as próximas décadas, para as próximas gerações. Aí eu adentro na sua pergunta de forma mais objetiva, Décio. O que se pode fazer na barragem do Saco? Um grande projeto de irrigação. A partir do momento que a gente sabe que existe o ramal Piancó, proposto na transposição, que vai jogar águas no sistema Corema-Mãe d'Água, que está ali muito próximo, a gente sabe que não haverá problema para o abastecimento humano de todas as populações do Vale do Piancó, a gente pode fazer o uso comercial das águas da barragem do Saco. E aí a gente passa para essa nova etapa, o que a gente precisa é confeccionar um projeto, acionar as autoridades responsáveis, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Recursos Hídricos, Ministério do Desenvolvimento Regional, colocar todas essas forças na mesa para que elas dialoguem, conversem e montem um grande projeto de infraestrutura hídrica que permita a utilização comercial daquelas águas. Está aí posto o desafio. Marconi Ferreira. Deputado, mais uma vez, um prazer, boa tarde. O senhor está vindo de Brasília, não é? Eu não sei se o clima lá está quente, está úmido, se está frio. Se consegue trabalhar durante um período como esse, lá em Brasília? Marconi, é um momento muito atípico, até mesmo dentro do Congresso Nacional, porque boa parte dos parlamentares continua trabalhando remotamente. A gente tem um modelo híbrido. Então, essas crises que normalmente convulsionavam o trabalho no ambiente do Congresso Nacional tem um impacto um pouco menor com esse modelo híbrido, porque boa parte dos parlamentares está no seu estado e acaba interagindo menos. Ainda assim, claro que tudo que está acontecendo no Brasil nesse momento coloca realmente dificuldades maiores para o processo legislativo, isso é inegável. Adriana Bezerra. Boa tarde, deputado. Eu acho que boa parte da população brasileira quer saber hoje do seu deputado, do seu representante no Senado, como vai se comportar no eventual
né, na eventual abertura de processo de impeachment de Bolsonaro. Né, a queixa-crime foi acolhida pela ministra Rosa Weber, a CPI segue trabalhando, buscando a investigar, e já tem alguns fatos consistentes. O Congresso, o presidente da Câmara acabou de receber aquele super pedido de impeachment, então, eventualmente, se forem construídas condições políticas para a abertura desse processo, como o deputado vai se posicionar? Adriano, meus cumprimentos a você. Eu acho que você primeiro coloca um aspecto muito importante de todo o processo de impeachment. Ele é eminentemente político. Mas ele não pode ser dissociado dos elementos jurídicos. E a partir do momento que ele não pode ser dissociado dos elementos jurídicos e que o congressista se assemelha a um julgador, ele se assemelha a um juiz nesse aspecto, acho que a obrigação dele é ser parcimonioso, é esperar que todos os elementos sejam colocados antes de se posicionar. Eu acho que é um pouco irresponsável da parte de qualquer parlamentar, respeito todo e qualquer posicionamento, cada um tem uma visão acerca do seu papel institucional, do seu papel constitucional. Mas como, para mim, um processo, ainda que seja de julgamento político, se assemelha em todas as características a um julgamento e, portanto, o parlamentar passa a fazer o papel de um juiz, de um julgador, o ideal é que ele seja parcimonioso e espere a apresentação de todos os elementos antes de definir como votaria. O senhor acha, só para título de complementação do seu raciocínio, o senhor acha que, nesse instante, o Brasil não tem elementos para um eventual pedido de impeachment de Bolsonaro? O que já foi dito dos esquemas na Covaxin e também de todos os depoimentos públicos, inclusive do presidente, defendendo a imunidade de rebanho, aceitando uma letalidade ainda maior do que essa tragédia que estamos vivendo, não já são elementos suficientes para dizer, olha, o governo não dá para continuar. Eu acho que a existência de equívocos é incontestável. Foram muitos equívocos cometidos em todos os níveis da administração pública, mas especialmente no nível federal. Se isso enseja a necessidade de você apear do poder o presidente da República, é uma outra discussão. A gente vai precisar encontrar os elementos técnicos. Eu concordo com você, não estou tapando só com a peneira. Os processos de impeachment têm muito de política, costumam ser processos políticos, mas eles não podem ser dissociados dos elementos jurídicos. A gente precisa se debruçar sobre os elementos jurídicos para saber se efetivamente aqueles elementos ensejam a necessidade da gente apear do poder o presidente. Ok. Márcio, troca só a cadeira dele e conserta o microfone. Eu vou soltar aqui 3 matérias, Leonardo, sobre a questão do voto impresso, e a gente vai debater aqui a questão do voto impresso. Porque, mais do que nós, você que está lá dentro, sabe a quantas anda essa articulação. A primeira matéria é a articulação do STF contra o voto impresso criará problemas em 2022, diz Bolsonaro. Solta aí, Marcelo. Tem uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditável. Se não tiver, vai ter que ter manifestação. Manifestação. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditável para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não. Vai ser para governador, para senador. Fraude. Então, se tem 3 do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Ok, matéria 2. Dias Toffoli defende a urna eletrônica. 8, Marcelo. Matéria 8. Coube ao ministro Marco Aurélio romper a resistência apresentada por alguns estados à utilização da urna eletrônica, abrindo caminho para a consolidação de um modelo de votação seguro, eficiente e célere, que é inspiração para vários países do mundo. A história está aí a comprovar a credibilidade da justiça eleitoral, expressa por meio das urnas eletrônicas na confiança de que agora o voto dado é efetivamente o voto contabilizado. E a matéria 9, Luiz Fux, ministro do STF, presidente do TCE, diz que as eleições sempre foram limpas com as urnas eletrônicas. Eu já pertenci ao eleitoral
naquela oportunidade houve também uma demanda pelo voto impresso. Isso faz parte da democracia. Uns querem um sistema de votação, outras. Eu não tenho de manifestar sobre isso, porque já na minha época no Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos o acórdão do Supremo declarando que a votação não poderia ser através de voto impresso, porque aquilo violaria o sigilo do voto. Então eu fico com a jurisprudência do Supremo. Eu acho que as nossas eleições sempre foram limpas. O próprio presidente Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica numa eleição limpa. Eu queria saber a sua opinião e como anda dentro da Câmara Federal essa questão do voto impresso ou o voto na urna eletrônica, porque você vê que o próprio presidente diz, se o Congresso aprovar e homologar, vai ter, né? Olha, esse é um daqueles debates em que as convicções filosóficas e ideológicas se contrapõem à capacidade técnica. Eu vou tentar me explicar melhor. Primeiro, uma atualização que você me pede do estado da matéria no Congresso Nacional. Foi apresentado o relatório, a relatora era a deputada Bia Kiss, em favor da adoção do voto impresso, que muitas pessoas confundem com a volta ao voto em cédula e não tem qualquer relação com isso. Agora, quando eu digo que há uma incongruência entre a convicção ideológica e a capacidade técnica de entregar ela à sociedade, eu me refiro ao modelo que está se propondo. A gente manteria o voto eletrônico numa urna, só que ao proceder ao seu voto, o eleitor teria direito a ver um extrato do voto num papel, confirmar se votou daquela maneira ou não, então aquele extrato seria depositado num receptáculo de vidro, numa urna de vidro, para que ele pudesse vislumbrar o voto que deu, atestar que aquele voto corresponde ao voto que digitou na urna e a partir daí ele poder ser contabilizado. Qual que é o problema prático com isso? Décio, numa eleição para presidente, isso dificilmente teria impacto. Mas vamos pensar numa eleição para prefeito de um pequeno município da Paraíba. Nos pequenos municípios é muito comum que um distrito seja muito associado a uma corrente política daquele município e outra região seja mais associada a outra. O candidato, sabendo que tem um prognóstico ruim naquele distrito, ele pode simplesmente instruir um eleitor a dizer que não reconhece o voto que deu e anular aquela urna completamente. Então você passa a ter eleições municipais que iam ser praticamente intermináveis, porque todo mundo ia anular urna. E essas impugnações nesses distritos impactariam em nível nacional, e aí o presidente, perdendo a eleição, não aceitaria o resultado e criaria uma confusão. Uma confusão. Do ponto de vista teórico, ninguém pode se contrapor a uma verificação. Exato. Que o sistema seja cada vez mais claro e mais cristalino. Mas na prática, aquilo que está se propondo inviabiliza o processo eleitoral. Porque se não inviabilizar, quebra o que há de mais sacrossanto no voto, que é a sua inviolabilidade. Exato. O que tem de mais sagrado para nós, eleitor, é o direito de que ninguém saiba como a gente votou. A gente tem o direito a manter o sigilo sobre o voto. A partir do momento que eu digo que votei de uma maneira que não está disposta ali naquele extrato e que eu exijo que a urna seja aberta para que todo mundo veja o voto, eu também quebrei o sigilo. Não há solução técnica possível. Por isso que eu digo, ainda que conceitualmente as pessoas possam se colocar em favor dessa verificação, na prática, ela inviabiliza o processo eleitoral. Sabe o que eu acho, Décio? E aí os fiscais viriam os outros votos quando abrir. Os votos todos, todo mundo perde o sigilo do voto. Eu acho mais uma tentativa de desviar a atenção para um problema maior, sabe? Porque você começa... É um assunto polêmico, discutível, não é? Essa questão eu pensei nisso. Mas é claro, não tem outra definição, não é, que você possa avaliar, não é? Porque certamente não passa, até porque esse projeto já está lá engavetado, se eu não me engano, desde 2007, é isso? Há um momento que a gente poderia até considerar propício, porque como forças que no cenário político são antagônicas estão se unindo em favor dessa matéria, posso dizer, o presidente Bolsonaro e, por exemplo, o PDT do candidato Ciro Gomes, ambos defendem o voto impresso. São forças antagônicas na cena política, mas que defendem essa matéria. O presidente do TSE, o ministro Barroso, chamou presidentes de várias legendas na semana passada, fez um apelo, levando em consideração muito isso que a gente estava falando agora, de como isso é inexequível, ainda que conceitualmente você possa defender, e você acha que foi muito feliz, Marconi, acho que a gente nunca deve reduzir esses debates.
encontrar respostas simples, mas ainda que seja defensável, na prática é muito difícil de executar sem que você inviabilize o processo eleitoral. Marco, a sua pergunta. Eu vou fazer até a lembrança de um caso que aconteceu aqui na Paraíba. Né? Quem primeiro denunciou a questão da urna eletrônica foi Roberto Paulino, naquela disputa com o Cássio Cunhalinho, não sei se vocês estão lembrados. Mas enfim, nada se provou, nada se comprovou, não é? E vida que segue. Deputado, no próximo dia 9, sexta-feira, mudando um pouco de assunto, saindo um pouco de Brasília, mas vamos puxar o assunto para cá, mas na próxima sexta-feira tem um encontro virtual do PSC para discutir o desenvolvimento do país, o desenvolvimento dos estados, né, regionalmente falando, não é? Qual é o foco dessa discussão? É verdade, Marconi. Nós optamos por fazer um webinar em função das dificuldades impostas pela pandemia. O nosso objetivo inicial era realizar 3 encontros presenciais, regionalmente divididos entre João Pessoa, Campina Grande e o Sertão. Infelizmente ainda não nos sentimos confiantes para fazer o encontro presencial. Então será um webinar na próxima sexta-feira, no dia 9 de julho, e o nosso objetivo é realmente discutir pautas importantes para o estado da Paraíba. Eu tenho dito, sempre que perguntado sobre a posição que o PSC vai adotar no ano de 2022 no plano estadual, que aquele candidato que vier a obter o nosso apoio vai ter que abraçar as nossas causas. E as nossas causas vão estar subscritas por todos os membros do partido num caderno de encargos e de propostas que nós vamos apresentar e que começa a ser desenhado a partir de encontros como esse. Então nós vamos ter membros do partido, ocupantes de cargos eletivos, como o deputado Anderson Monteiro, o vice-prefeito de Mogeiro, Zé Neto, a vereadora de Souza, Bruna Pires, fazendo a discussão dos problemas do nosso estado. Pré-candidatos do partido também estarão lá, como o empresário Daldo Gadelha, para que a gente faça essa grande discussão e para que a gente possa entregar esse caderno de encargos e de propostas para o candidato que vier contar com o nosso apoio em 2022. Adriana Bezerra. O deputado tem um projeto, né, que impõe a uma fotografia do medidor de energia anexada à conta. Fantástico esse projeto. As companhias, depois da privatização, especialmente, né, das companhias de distribuição de energia, elas, em todas as unidades da federação, elas invariavelmente figuram no top das reclamações dos PROCONs, com o consumidor com toda razão. Aí adiciono a esse contexto essa crise hídrica com reflexo energético que estamos atravessando, né? Esse racionamento indireto com a elevação estratosférica da conta de energia. O senhor acredita na viabilidade da aprovação desse projeto? Já há uma negociação, um sinal de seus pares para que isso aconteça e para que nossos ouvintes tenham algum alento, quando é que isso é possível de acontecer, né? Para que justamente para quem briga tanto com as energias da vida. Eu achei fantástica essa da foto. Já que eles têm o equipamento para fazer a leitura, façam a foto. É tão simples. Vai lá. Isso é coisa de Leonardo mesmo. Porque eu digo isso porque eu convivi com ele na campanha municipal. Ele sempre vem com as ideias assim. Entendeu, União? Quando a Energisa for na sua casa tirar a leitura do medidor, faz a foto. E essa foto vem impressa na conta. Tipo igual multa de carro. Tipo voto impresso, né? Que muita gente... Não estão fazendo com a vacina? O pessoal não está filmando a vacina para ver se o líquido realmente está dentro Exatamente. E hoje virou uma da seringa. Gostei dessa ideia. Adriana, acha que passa? Bom, essa é a parte mais difícil da pergunta que a Adriana me fez, a possibilidade disso se transformar em lei. Eu acho que em função de não impor nenhum custo adicional para a operadora, porque a maioria dessas leituras hoje já é feita com equipamentos eletrônicos, a maioria das distribuidoras hoje já distribui esses equipamentos aos seus funcionários, quando eles fazem a leitura, eles fazem a anotação, e aquele equipamento, na maior parte das vezes, é munido de uma câmera. Então, eu acho que é relativamente simples, relativamente fácil, não impõe um custo adicional para a operadora fazer essa fotografia. Por conta disso e por achar que é bom para a sociedade como um todo, para todos, você foi muito feliz quando lembra que existem muitas reclamações, as pessoas com muita frequência questionam se efetivamente houve aquele consumo na casa delas, na residência, no pequeno comércio, se aquele consumo corresponde ao que efetivamente ocorreu ao longo de um mês. Se a gente tiver a foto, mostrar que aquilo efetivamente foi o que foi checado pelo técnico da companhia, todos ficaríamos muito mais tranquilos, inclusive a própria companhia. Talvez tivesse até redução de custos
com o seu serviço de atendimento ao cliente. É possível até que no curto e no médio e no longo prazo, a companhia viesse até uma certa economia com isso. Eu acho que é uma matéria que traz bem-estar para todo mundo, espero contar com a sensibilidade dos pares. Mas responder isso objetivamente, se passa ou se não passa, se vira lei ou se não vira lei, é um pouco mais difícil, até pela morosidade do processo legislativo. E o lobby grande, né? Das concessionárias. Das concessionárias, com certeza. Você tem uma ideia, por exemplo, a ANEEL quer aumentar já para agosto, fora da tarifa, né, o reajuste da energia para 7,7%. Estão pedindo 5%. Vocês lembram do fio preto que foi denunciado sim, aqui na Paraíba foi denunciado no esquema da energia? CPI quase que virou CPI, não foi? Virou a CPI na Câmara Municipal. Mas não evoluiu, não. Era o gato ao contrário, era o gato da Energisa. Para que nossos ouvintes a Energisa tenham... fazia um gato ao contrário. Que era para eles implantavam e para mas enfim, isso é absolutamente criminoso. Agora, para você ter noção do poderio, né, do lobby que essas concessionárias fazem, hoje o Brasil ele já opera o sistema elétrico de forma integrada. Ou seja, a Adriana, o meu condomínio poderia comprar. Isso já é absolutamente viável, comprar energia de uma concessionária do Rio Grande do Sul que estivesse com uma tarifa melhor, né? Então, mesmo porque é tabelado, mas há diferenças entre companhias. Até porque, como são privadas, enfim, há sempre uma diferença. Então, eu poderia comprar, até me reunir com um condomínio ou com uma associação de bairro. A gente quer comprar de determinada companhia. E aí você compra, é uma compra também antecipada, é como se fosse um crédito antecipado que você coloca no celular. Um cartão. Você pode, pré-pago. Inclusive, um pré-pago. Então você pode, inclusive, negociar valores melhores, né? Não, eu estou comprando aqui 1000 megawatts. Já estou pagando. Já estou pagando, eu quero uma tarifa melhor. Isso, o sistema brasileiro, como é integrado, já é plenamente possível. Mas a maioria absoluta da população não sabe, e não sabe porque é ignorante, não sabe porque isso é absolutamente abafado. Outro exemplo do poder nocivo desse lobby operado por essas concessionárias. Energia solar. O brasileiro... As energias renováveis, de uma maneira geral. Mas o solar, porque assim, a tecnologia das placas, ela avançou muito e o brasileiro rapidamente descobriu que com um investimento mediano, a médio prazo, teria todo esse retorno e a independência elétrica da sua casa, da sua vila, da sua rua. O que é que aconteceu? Hoje praticamente se tornou inviável porque o lobby das concessionárias junto à ANEEL encareceu as peças que são importadas. Exatamente. Ou seja, e isso está lá na sua casa, né, deputado? Está lá dentro do Congresso. É por isso que eu te perguntei sobre a viabilidade de passar, porque realmente eles não dormem no ponto e militam muito em desfavor do consumidor brasileiro. Adriano, você me permite, só para corroborar com o seu raciocínio, está tramitando há algum tempo na Câmara dos Deputados o que se chama de Marco Legal da Energia Limpa. É um projeto de autoria de um deputado mineiro. Essa matéria já está pronta para votação, para deliberação, mas em função dessas forças que você menciona, ela não vem já desde o início do semestre. A matéria está pronta para votação, mas ela não vem à pauta, muito provavelmente em função dessas forças. E Leonardo inclusive tem um projeto interessante que ele apresentou e que foi copiado por muitos candidatos, que é a energia usina solar municipal. Criar usinas, por exemplo, João Pessoa é uma cidade que tem sol o ano inteiro. Então o prefeito Cícero Lucena construiria aqui, financiado pelo Banco do Nordeste, construiria a usina de energia solar da capital. Podia até ser da região metropolitana. Para suprir os prédios públicos. E a iluminação pública e tal, e economizaria uma fortuna. E essa economia seria investida isso é uma pauta tão necessária. Mas a energia não deixa. A energia é um indexador da economia. Olha a bomba que vai explodir mais adiante em função
da elevação dessa tarifa, vai refletir sobre a inflação. E há outras discussões. Você sabe que os postes pertencem à Energisa, mas o solo é municipal. E enquanto a Energisa tenta fazer cobrança aos prefeitos, muitos prefeitos querem cobrar da Energisa o uso do solo. É um debate. O fio preto ia para cima do deputado Leonardo Gadelha com força. Professor União, a sua pergunta. Dizer que eu fui premiado, né? O mês passado a energia do meu apartamento deu R$845. Esse mês melhorou bastante. Certo. Veio 722. O senhor reclamou aqui? Foi. A Eu Energisa tentei conversar com o meu querido Rui Dantas, entendeu? Mas Sim. não consegui, pelo menos para ver se dividia em 10 prestações, 10 suaves prestações. Porque vamos chegar a isso. A sua pergunta. Tranquilamente. O deputado, qual é uma obra assim que tanto o governo do estado como o próprio governo federal, algumas obras, a gente sabe que o governo federal completa, principalmente na parte financeira, a cidade de Souza é uma cidade de destaque não só na Paraíba, mas em todo o Nordeste. Cidade que a querida cidade dos nossos dinossauros. Qual é a obra assim de estrutura que você acha que falta ainda, que venha contribuir muito com a sociedade na cidade de Souza? Professor, pergunta extremamente importante e inteligente. Há uma série de ações que eu acho que ainda são necessárias para o nosso município. Décio lembrava que na campanha a gente propôs algumas iniciativas que eu acho que vão ser abraçadas por vários municípios, que podem ser facilmente resolvidas, como por exemplo a adoção do aplicativo da cidade. A gente pode conjugar várias demandas da sociedade na tela de um celular. As pessoas podem fazer a marcação das suas consultas, podem agendar cirurgias eletivas, podem reclamar da falta de coleta do lixo no seu bairro. Tudo isso a gente pode congregar num aplicativo, e isso é um investimento relativamente pequeno, que eu sei que todas as cidades do Nordeste, mais cedo ou mais tarde, vão acabar abraçando. Mas como você me pergunta de investimentos de maior vulto, eu diria que nesse momento, se eu tivesse que pensar um único, eu falaria da modernização do sistema de irrigação de São Gonçalo. Numa pergunta anterior, Décio me falou sobre a possibilidade da gente utilizar essas águas todas que estão preservadas na Paraíba, em grandes açudes e barragens, em projetos de irrigação. Pois bem, Souza já tem 2 grandes projetos de irrigação. Tem o perímetro irrigado de São Gonçalo e tem o perímetro irrigado de Varzeas de Souza. São Gonçalo é abastecido com as águas do açude de São Gonçalo, que por sua vez vai ser beneficiário da transposição do São Francisco, e Varzeas de Souza é abastecido com águas de Coremas, que no futuro também será abastecido com a transposição por meio do ramal Piancó. O que a gente precisaria? Modernizar o sistema, porque o sistema que a gente tem lá é um sistema obsoleto, que gasta muita água, é um sistema de inundação. A gente está falando aí de um investimento em São Gonçalo de cerca de 6 a 8 milhões de reais, em Varzeas de Souza de 3 a 4 milhões de reais. Então, com 10 milhões de reais, eu teria a modernização completa do sistema de irrigação desses 2 grandes perímetros, faixas de terra extremamente férteis, pessoas que estão acostumadas a trabalhar aquela zona. A gente teria um salto incremental bastante significativo, a produção ia crescer muito, isso ia gerar muita divisa, muita renda e muito emprego para Souza e para todo o estado. Então, em que pese haver uma série de demandas que eu acho que são necessárias para Souza, algumas delas, como eu disse, podem ser resolvidas pela própria municipalidade, as de maior porte precisariam do apoio do governo do estado e do governo federal, e você me pedindo para pensar uma apenas, eu ficaria com a modernização dos sistemas de irrigação de São Gonçalo e de Varzeas de Souza. Olha, tem uma denúncia aqui da Folha de São Paulo dizendo que milhares de pessoas no Brasil tomaram vacinas vencidas. Eu vou abrir daqui a pouco essa informação. Eu queria que o senhor está há quantos meses nessa sua volta no mandato? 3 meses, ainda tenho aí mais 40 dias pela frente. Completa quando? O final seria no dia 10 de agosto. 10 de agosto. Então, você queria que o senhor fizesse aí... AstraZeneca foi a que eu tomei. A AstraZeneca pode estar vencida, né? Então tu abriu mais rápido que eu. Daqui a pouco a gente traz. Pense aí que depois do intervalo eu quero que o senhor faça um fôlego só, um balanço dessa sua atuação curta nesses 2 meses no mandato. Porque para um bom deputado, viu, União? A questão não é nem o tempo que ele fica, né? É a vontade de chegar lá. O cara pode passar um dia e nesse dia o cara apresentar coisas que que está há 7 mandatos como seu presidente e passou 7 mandatos lá e não fez nada. 13h45, tenha calma, União. Tenha calma. Vamos ao intervalo. União. A informação por todos os ângulos. 360 graus. Um giro completo pela notícia.
360 graus. A informação por todos os ângulos. Vai arriscar ficar sem alta segurança enquanto todo mundo está em casa? Contrate o serviço de portaria virtual da Planserve, uma tecnologia exclusiva que dispõe de portaria monitorada à distância, sem necessidade de porteiro físico. A solução moderna para quem quer mais segurança e diminuir custos. E agora com portaria telepresencial. Ponha a segurança em primeiro lugar com quem entende do assunto. Planserve 3225-4663. Acesse planserverh.com.br. O sol que ilumina o dia a dia da nossa Paraíba, junto com os bons ventos, gera a energia do futuro. O trabalho do governo do estado avança de sol a sol, trazendo grandes empresas e transformando a Paraíba em um dos estados que mais geram energia limpa e renovável no Brasil. E cada empresa que chega gera mais emprego, renda e oportunidades para a nossa gente. Governo do estado. Somos todos Paraíba. A São Brás comemora 70 anos com a promoção Sabor de Prêmios. São 10 carros e um apartamento, mais de R$1 milhão em prêmios. A cada 4 produtos cadastrados no site da promoção, você ganha um número da sorte para concorrer. E tem mais, cadastrando qualquer café São Brás, você ganha um número extra. Olha só quanta chance. Comemore com a gente os 70 anos da São Brás. Participe da promoção Sabor de Prêmios. Eu tô sentindo que você tá com sorte. Aniversário solidário Óticas Diniz. Você pode participar dessa grande campanha das Óticas Diniz de Santa Rita e Bahia, doando 2 quilos de alimentos não perecíveis e ainda adquirir produtos e serviços de altíssima qualidade com preços pra lá de especiais. Confira! Óculos de grau completos com lentes monofocais antirreflexo ou multifocais incolor por apenas 10 vezes de R$ 29,90. Lentes monofocais fotossensíveis e antirreflexos por apenas 10 vezes de R$ 19,90. Tratamento antirreflexo inteiramente grátis nas compras das suas lentes multifocais de qualquer marca. Ofertas e solidariedade na maior e melhor rede de óticas do Brasil. Please, fala com a Diniz. Em Bahia, na Avenida Liberdade 3702, Centro, ou pelo Diniz Zap 991139696. Em Santa Rita, na Rua Siqueira Campos, número 36, Centro, ou pelo Diniz Zap 993151115. Lima Atavarejo Supermercado. Promoção todos os dias. Variedade em produtos para a sua mesa. Melhor preço da cidade. Espaço amplo e climatizado. Equipe capacitada para melhor lhe atender. Aceitamos todos os cartões. Destaques como esses só no Lima Atavarejo Supermercado. Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, em frente ao Terminal Rodoviário, Centro, Santa Rita. Na hora H, help, pro que você precisar. Na hora H, help, pro aperto acabar. Na hora H, help, pro remédio comprar. Na hora H, help, pra você não se preocupar. Na hora H, help, pra reforma da casa. Na hora H, help, pras contas do mês. Na hora H, help, se a geladeira pifar. Na hora H, help, se o seu carro quebrar. Na hora H. Conheça uma de nossas lojas e saia do aperto hoje mesmo. Help Santa Rita, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 72, Centro, vizinho ao Banco do Brasil. 3033-5838, 3033-5838. E Help Bahia, Avenida Liberdade 3655, em frente ao Banco do Brasil. 3232-1012, 3232-1012. Na hora H, help. Tá pensando em construir, tá pensando em reformar. Atacadão Freire, preço baixo como aqui não há. Atacadão Freire, Atacadão Freire, material de construção é no Atacadão. Em Santa Rita, Praça Antenor Navarro, antiga Praça da Rural, no centro. Atacadão Freire. Quer aparecer? Se você quer aparecer, grande público com BC e seu produto oferecer a todo mundo. A Caju Conecta tem a mídia certa para a sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncie aqui.
Caju Conecta. Fone 991567381. Comercialcajuconecta.com.br. Chegou a João Pessoa a nova máscara capaz de matar o coronavírus. Criada por cientistas da Unicamp, a máscara é de um tecido especial produzido com micropartículas de prata com aplicação de nanotecnologia e que mata o vírus da Covid por oxidação em 1 minuto e garante o máximo de proteção. Corra e compre a nova máscara. Preserve sua saúde. Proteja sua família e seus funcionários. Não deixe que o vírus pegue você. Procure a Asa Branca Confecções pelo zap 83981694328. Máscara especial que mata a Covid. Asa Branca, dos cientistas para você. A máxima proteção. Vem cantar a sua marca, cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, 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 cante com a voz. Se sua marca for regional, a sua música precisa ser. Seja da bumba, viola, pandeiro, o Brasil inteiro precisa conhecer. Se o negócio está começando, ou se é mega power pop star, a gente joga estilo e melodia, a gente cria pro mundo cantar. Venha cantar a sua marca, cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, 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 cante com a voz. Venha cantar a sua marca, cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, 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 cante com a voz. Venha cantar a sua marca, cante com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, 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 cante com a voz. Vox Audio Studio, tecnologia a serviço da criatividade. Quer ficar bem informado, ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas, bem apuradas e analisadas com olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba, Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Quem quer tá sempre muito bem informado e por dentro das últimas da política, sabe que o Blog do Dércio é o lugar. Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Se você ainda não colocou a segurança em primeiro lugar, procure quem entende do assunto. A Planserv atua desde 2003 com a melhor infraestrutura de segurança eletrônica, com videomapeamento e central de monitoramento 24 horas. Portaria virtual, o mais moderno sistema de segurança de baixo custo e na terceirização de diversos serviços para a performance da sua empresa e condomínio. Escolha quem faz a sua vida mais segura. Planserv, fone 32254663. Acesse planservrh.com.br. A FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. 13h54, deputado Leonardo Gadelha, estamos aqui honrados pela sua presença e queria que o senhor, nesses 6 minutos que lhe restam, fizesse aí um resumo dessa sua volta à Câmara Federal. Acho que você foi muito feliz antes do intervalo ao falar que o que importa é a intensidade. Eu procurei fazer um mandato curto, mas bastante intenso. Nesse sentido, apresentei muitos projetos de lei, são quase 30 projetos de lei apresentados, entre projetos de lei, projetos de resolução e propostas de emenda à Constituição. Tentei ocupar muito a tribuna. Mais recentemente, fui designado para representar o partido na Comissão da Reforma Administrativa, que eu julgo ser um tema extremamente importante para o futuro do país. Tenho procurado participar de forma ativa nessa discussão. Também tenho feito feijão com arroz, tenho procurado carrear recursos para o nosso estado, para os municípios mais distantes, mais necessitados e que têm menos acesso a esse tipo de fonte. Eu acho que eu procurei, de alguma maneira, honrar as boas tradições políticas do município de Souza, que são muitas e que remontam à década de 60, desde 60, com o Zé Gadelha, passando por Marcondes, por Maris, por Inaldo e por mim mesmo. Souza sempre teve um representante na Câmara dos Deputados e sempre acho que esses representantes estiveram à altura dessas boas tradições políticas. Eu procurei, então, fazer um pouco de tudo. Discutir os grandes temas nacionais, apresentar propostas que eu acho que possam fazer diferença no dia a dia do cidadão, carregar recursos para esses municípios
mais distantes, que têm menos acesso a recursos em condições normais. E espero que possa ter honrado essas tradições. Eu que estou na iminência de tomar uma decisão sobre o meu futuro político, existe uma possibilidade muito forte de que eu não volte a disputar mandatos. Quero sair pela porta da frente, deixar os meus amigos com orgulho de que eu nunca os decepcionei, de que eu nunca causei embaraço. Também procurei nunca enlamear a trajetória dos meus adversários, mesmo quando não concordava com as suas condutas. Essa foi a minha prática, foi a minha praxe ao longo da minha trajetória política. Se vier a acontecer, se for da vontade de Deus, do povo da Paraíba, que eu volte a disputar mandatos eletivos, que eu possa mais uma vez voltar pela mesma porta. Espero estar saindo pela porta da frente e voltar por essa mesma porta, se for essa vontade do povo. Marconi, a gente estava conversando aqui na questão da sucessão da família, né? Dalto Gadelha hoje aparece como, na sua opinião... Veja bem, eu sou até suspeito de falar, né, sobre Leonardo, pelo seguinte, eu tenho uma admiração por ele, né, como político, né, principalmente porque nós acompanhamos de perto a trajetória dele e a atuação política dele durante o período em que ele foi deputado estadual. Não é um cara bastante focado, né, nas necessidades de quem mais precisa, né, dos municípios também que mais precisam. Eu tenho uma opinião, não sei se é a opinião dele, né? Eu acho que ele deveria disputar as eleições. Eu não acredito que, sinceramente, todo respeito, que o empresário Dalto Gadelha, que seria um grande representante, mas seria um grande representante no Senado. Eu tenho dito aqui, Dalto Gadelha tem tamanho para ser um senador. Sim. Se ele poderia, por exemplo, eu até fico me perguntando, será que Dalto, mesmo como senador, ele vai ter tempo para tocar os negócios dele, que são tantos, né? Porque é um mega empresário. Estamos falando de um mega empresário, dono de faculdade, de fábrica de rede de internet, rede de sistema de comunicação. Eu acho que de forma que eu acho que Leonardo deve ficar com as botinas prontas, né? Que ele gosta de usar umas botas, fica com as botas prontas. Até porque também há uma indefinição, que a gente não sabe como é que vai ser o processo eleitoral do próximo ano, se vai ser tititão, se não vai ser, se vai ter coligação, se não vai, se Léo vai sair do partido, se vai ficar no partido, né? Hoje há essa indefinição, inclusive da classe política como um todo, aí, principalmente quem tem pretensão hoje de ser candidato a alguma coisa, porque ele não sabe se vai para o partido A ou o partido B. As definições só depois das definições. Pois é. E depois desses imbróglios todinho, né? Fez um aceno, pelo menos assim, o senhor ainda defende? Ele pode perguntar ou é só... Ele acabou, mas pode falar. Não, porque eu vi o senhor fazendo, né, uma referência a Rui Carneiro, ao deputado Rui Carneiro. Seria, no seu entendimento, o melhor candidato das oposições? Olha, eu acho que Rui reúne todos os atributos necessários para representar bem a Paraíba, por exemplo, no Senado da República ou para ser governador do estado, mas é claro que essa é uma decisão de foro íntimo. Nas últimas conversas que tive com ele, ele manifestou o interesse de voltar a ocupar, de manter a cadeira que tem ocupado com tanto brilhantismo na Câmara dos Deputados, mas não descarta essas possibilidades, coloca o seu nome à disposição do grupo, tanto para uma eventual disputa para o Senado, quanto para uma eventual disputa a governo do Estado. E eu repito, eu acho que ele tem todos os atributos, todos os predicados, conhece muito da cena política, é muito bem intencionado, tem vivência, tem experiência, acho que seria um bom nome para qualquer papel. Ok, 3h59, marcou na sua última. A minha última é o seguinte: o Ministério Público Federal concluiu, não é, que a omissão e a negligência do ex-ministro Pazuello custou muito caro ao patrimônio do Brasil, cerca de 120 milhões de reais. Esse foi o custo, não é, o prejuízo que Pazuello deu à sociedade brasileira. Você ficou devendo antes do intervalo, né, mais detalhes sobre o lote de vacinas vencidas. Pois é. Mas aqui, quando você leu e eu vi que na Paraíba não tinha isso... Não, peraí, você não sabe se não tem na Paraíba. Veja bem. Tá. São 26, é um lote de 26 vacinas, 26 mil vacinas da AstraZeneca. Mais uma vez, tem o dedo podre do líder do governo, Ricardo Barros. Que é do Progressistas. Nesse esquema, comprando vacina fora da data de validade. Boa parte dessas vacinas foi aplicada, infelizmente, no reduto eleitoral de Ricardo Barros, Maringá. Mas algumas milhares foram para Belém, São Paulo,
Nilópolis, no Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, e 700 doses foram distribuídas para pelo menos 1.000 municípios do país. Ou seja, pode alguma ter vindo para João Pessoa, sim, senhor. Tomara a Deus que não. Eu tomei a AstraZeneca, como eu te disse, eu fiquei com medo quando eu vi a AstraZeneca vencida, mas pelo efeito colateral que eu senti, meu amigo, os 2 dias de corpo moído que eu passei, eu acho que a minha estava valendo, viu? A minha estava valendo. João Pessoa, 5 doses vencidas vieram. 5 doses. Quem será que foi o sorteado? Caído da lua. É uma loteria ao contrário. Só 5 doses. Ok, então um abraço, Adriana, até 17 horas. Professor, nenhuma sua despedida? Uma boa notícia. Vamos. 7 atletas que tiveram início aqui nos nossos Jogos Escolares da Paraíba, que é uma promoção do governo do estado e tem total apoio do Comitê Olímpico Brasileiro. 7 paraibanos estarão disputando as Olimpíadas no Japão. Todos eles deram os seus primeiros passos ali no nosso DED, que hoje é Vila Paraíba, a menina as duas do atletismo, o menino Álvaro Neto no voleibol de praia. Isso a gente fica muito satisfeito. Teremos sangue paraibano nas Olimpíadas do Japão, a Olimpíada do Vírus. E já vão vacinados. Léo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Décio. Um forte abraço a você e a todos que fazem o programa. Muito obrigado por poder conversar com os paraibanos por intermédio de microfone tão bem referenciado.